Senhor veio falar através de cura nesta noite. No versículo 21 apenas, e depois peço para ir, Jeremias 26. Ali Jeremias estava quebrantado, estava lamentando por aquele povo que havia se dispersado. Aquele povo estava apostatado da fé. E ele questiona: estou quebrantado pela ferida, pela filha do meu povo, onde ando de luto e espanto se apoderam de mim. É 8:20. Porventura, e essa é a palavra-chave desta noite, 8:22. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há remédio? Por que, pois, que se realizou a cura da filha do meu povo? Agora, Jeremias 26, que só Ele tem um plano perfeito para nós, para a nossa salvação. Quando Ele diz assim, Jeremias 26, glória a Deus, só não entendi. Versículo 11, perdão, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode se assentar, igreja. Amém? O ponto principal dessa ministração, prometo ser breve, mas entregar o que o Senhor quer falar. Aquele povo estava se apostatando da fé, e Jeremias foi levantado como profeta para poder profetizar aquele povo, para poder alertar aquele povo de que se eles se voltassem para o caminho do Senhor, algo de mal sucederia. E pelo menos nos estudos diz que 40 anos ele ficou ali pelejando por aquele povo, e cada vez mais o povo se afastava do Senhor. O povo de Israel, ele estava se apostatando de uma forma que eles adoravam outros deuses, eles estavam nas suas paixões, confiando que eles poderiam resolver as coisas na força do seu braço, sendo que o principal eles não estavam buscando, que é o Deus verdadeiro. Então Jeremias tinha esse papel importante, e ele dizia: volte-se para Deus, se converta dos seus maus caminhos. Mas o povo não estava dando ouvido. E quantos de nós estamos hoje, somos usados para poder falar para aqueles que não dão ouvidos: volte-se para Deus, se converta dos seus caminhos. Tantas pessoas que buscam algo para preencher, coisas supérfluas, coisas que vão preencher momentaneamente, mas como diz a palavra, que ela penetra na medula. É uma palavra poderosa, como uma espada de dois gumes. Só que as pessoas, elas não estão entendendo. Elas não estão entendendo que a palavra que liberta é Jesus que cura, é Jesus que, quando você entrega os caminhos para o Senhor e confia nele, ele tudo fará. No versículo 21 diz assim, no capítulo 8, como ele diz: porventura não há bálsamo em Gileade, onde ele se refere a uma metáfora ali, algo semelhante. E Gileade ali era uma cidade. E no modo físico, ali no modo material, tem dois modos que o Senhor me fez entender sobre esse bálsamo. Esse bálsamo era uma planta onde só em Gileade poderia buscar essa planta medicinal para a cura do povo, para poder servir como uma planta medicinal para poder curar. Então era muito raro, somente em Gileade, pessoas das outras nações vinham de outros países para poder somente buscar ali. Ajudava a passar as feridas. Era muito procurado por aquele povo para curar, e só tinha lá. Pessoas de outros países, como falei, os israelitas tinham esse tratamento medicinal, mas não tinha o poder de curar, tinha o poder de sarar momentaneamente, mas a cura principal, a cura que eles não estavam vendo, era a cura espiritual que estava.
enfermo, porque o povo estava afastado dos caminhos do Senhor. Trazendo isso para o modo espiritual, igreja, o bálsamo é aquele modo de as pessoas tentarem, com as suas forças, as tentativas humanas, para poder resolver os próprios problemas, sendo que não seria melhor depositar toda a confiança no Senhor, porque só Ele tem o poder de fazer a cura. Procurava a cura para o seu sofrimento, procurava a cura para o seu interior, só que não havia cura. No versículo, só um momento. Nos versículos anteriores, quando o povo diz que a paz, só que não havia paz. É como se fosse trazendo para os dias de hoje: eu vou fazer tal coisa e o Senhor vai me perdoar. Só que vai ficar tudo bem. Eu peço oração e depois eu volto para a folia lá fora. Sendo que o Senhor está falando: volte-se para mim que ainda é tempo. O tempo é agora. Não é tempo mais de ficar brincando. A porta está aberta, igreja. Quando bater, abre-nos a porta, Senhor. Não há mais tempo. Não vai haver mais tempo. Se nós temos, como foi louvado aqui, que não haverá mais morte nem choro, que o Senhor tem preparado morada para nós. Assim como eu creio que criou para Ele. Naquele momento que eu orei por Ele, pedi para que Deus preparasse o caminho para Ele estar no lugar. Mas outras pessoas que às vezes estão ali no leito de hospital, mas todo outro dia mostrou um vídeo que a filha falando, para o pai que estava acamado: aceita Jesus, e ele desdenhando ainda, falando que não. É muito raro, então, de uma pessoa dessa ter uma oportunidade, só se ela se arrepender verdadeiramente, porque ela não quer aceitar o Senhor Jesus como fiel e suficiente Salvador. Ela prefere desdenhar, falar que somos bitolados, falar que somos fanatismo, do que aceitar, sendo que Ele pode fazer tanta coisa, igreja, por nós, se a gente confia, entrega todo o caminho para Ele. Glória a Deus. E essa cura só existe e vai existir sempre em Jesus. Aquele povo buscava atalhos, sendo que não estava no caminho, estava procurando coisas fáceis para poder resolver os seus problemas, sendo que no caminho tem a solução. No caminho que você vai encontrar, Ele vai estar ali, de braços abertos. Vem, filho amado, porque eu tenho a solução para você. Aleluia. Então, veja, o Gileade, trazendo para nós, é aqui o local que você vai buscar. É o local de cura. É a resolução daquilo que você precisa. Mas você também buscar no seu ritmo. Não é buscar superficialmente, mas buscar espiritualmente. Você tem intimidade com o Senhor Jesus. Não buscar de vez em quando. Não buscar, às vezes, quando o calo aperta. Não buscar somente pela dor, pelo luto. Quando há percas. O Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. E lá em João 5, quando o pastor citou aqui na sexta-feira, foi algo grandioso, porque quando tinha meditado, falou exatamente isso. Quando Jesus ele chega naquela multidão, no tanque de Betesda, havia uma multidão e conforme o balanço das águas, a agitação das águas, as pessoas vinham e entravam na água para poder ser curado. Mas Jesus, ele bate o olho em quem? Justamente nele que estava falando. Ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E é o que me chamou a atenção. Jesus pode pergunta para você: mas você quer se curar? Você quer entregar só 50% ou você quer entregar 100% da vida? Porque ele poderia falar, pedi muitas coisas para ele, mas ele falou: eu quero que eu ande. E ele falou somente isso: levanta-te, toma o teu leito e anda. Hoje eu estava até lendo um estudo sobre isso e diz que
pessoas, elas viam a água como, ou o tanque, geralmente como algo material, sendo que a água poderia curar. Mas Deus escolhe esperar o tanque, e Jesus mostrou que Ele é superior ao tanque, que Ele testa. Isso, pastor, sim. Os anjos balançavam a água, mas o maior de todos, o superior de todas as coisas, estava ali para poder fazer. E as pessoas buscavam superficial, assim como o bálsamo. Procuravam plantas, procuravam uma planta medicinal, sendo que, em vez de entregar para Deus e falar: Senhor, cura-me nessa área, cura-me a minha ferida da minha alma, cura a minha parte espiritual, me ajuda a levantar, me ajuda a caminhar. Mas as pessoas estavam, como falei, buscando atalhos, buscando algo que era mais fácil do que buscar o caminho que era Ele. E quando Jesus fala no versículo 7 lá: eu sou o que você precisa, Jesus não quis saber o motivo, porque ele já havia 38 anos, ele não nasceu assim paralítico, mas ele estava 38 anos assim. Ele não quis saber se era por motivo de algum pecado ou algum erro que ele cometeu, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Mas você também deve querer. Lá no livro de Tiago, diz assim, no capítulo 1, versículo 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que levada pelo vento é lançada de uma para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E significado de ânimo dobre é aquela pessoa que é inconstante, que uma hora está aqui e uma hora está lá fora. Uma hora serve a Deus e uma outra hora não serve. Quando recebe a bênção, não volta para agradecer. E o que o Senhor falava grandemente no meu coração é que você permaneça os 2 pés firme na rocha. Porque não há mais tempo de brincar de igreja, não há mais tempo de estar lá fora. Nós conversamos falando assim que nem está lá fora, nós somos úteis. Nem para estar lá fora, para o mundo somos úteis mais. E faço convite para a igreja nesta noite: permaneça em Gileade, permaneça em Jerusalém, porque é daqui que sai a solução. Mas você basta abrir o teu coração, verdadeiramente, para que Ele possa fazer aquilo que você precisa, trazer a solução para o que você precisa. Jesus é o bálsamo que cura todas as feridas. É algo de mais precioso que temos. Temos os médicos terrenos que ajudam a curar as feridas, mas só Jesus cura. Na jornada da vida temos várias feridas abertas, dores na alma, sensações que fogem do nosso controle. Mas o Senhor diz, lá em Isaías 53, no verso 4 e 5: olha a solução. Por que queria a cura? Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Através do sangue dele derramado na cruz, hoje somos sarados, somos nova criatura quando entregamos para Ele verdadeiramente. Então você imagina aquela planta sendo amassada para poder correr aquele bálsamo, aquele líquido, aquele unguento que servia para curar. E nós imaginamos aquele sangue pisado, aquele corpo moído na cruz, vertendo sangue, para que hoje estamos aqui, através desse sacrifício na cruz,
Igreja, se as pessoas pudessem entender como esse sacrifício foi tão lindo, mesmo nós não merecemos, mesmo nós somos pecadores, servos inúteis, mas o Senhor, através dele, de Jesus, temos a liberdade de chegar até Ele. Lá no livro de Tiago, capítulo 6, Tiago 4, versículo 6, diz assim: glória a Deus. Antes ele dá maior graça, portanto diz Deus: existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Somente nos pés dele entrega toda aflição, tudo que você precisa. É humilhar diante dele, que você vai ter a solução. É você se quebrantar verdadeiramente aos pés dele. Senhor, eu não tenho nada, mas eis-me aqui. Faça de mim o teu querer. Não tenho nada para te dar, mas se o Senhor tem uma obra na minha vida, eis-me aqui. Eis-me aqui, faça conforme a tua vontade. Porque o Senhor está preparando essa mensagem de hoje, é porque Ele avisa, Ele ama cada um de nós verdadeiramente. E a palavra dele diz que Ele é tardio para se irar, e a sua benignidade ela é infinita, a sua misericórdia ela transcende tudo. Então, igreja, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Hoje temos esse acesso através do sangue dele vertido na cruz. E lá em Apocalipse 3:20 diz assim: que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Olha a promessa que nós temos. Se nós abrirmos a porta do nosso coração e deixar Ele fazer operar, Ele opera maravilhas por nós. Ele opera coisas que, como disse em Filipenses, a paz dele transcende todo entendimento. Como temos aquela paz, sentimos aquele refrigério na alma, porque Ele está trabalhando. Quando nós deixamos, Ele trabalha, Ele cura. Às vezes temos a ferida aqui na pele para ficar a marca, mas somente depender dele, somente lembrar dele, assim como isso na carne que Ele deu a Paulo, para saber que a dependência é somente dele, para saber que de nós não podemos ter nada, mas como depositamos a confiança nele, Ele tudo fará. E eu quero dizer para a igreja, através desta palavra, que há o bálsamo do Senhor. E aqui é o local da cura. Aqui é o local que você pode receber a cura e a libertação. Então, permaneça em Gileade para receber o bálsamo que você precisa. E a receita para isso, para finalizar, é 2 Crônicas 7,14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua doença. Esta é a receita, o antídoto para você buscar. Se você buscar, se você se humilhar e se converter nos seus maus caminhos, Ele o virá dos céus. E já não há mais nenhuma condenação. Porque não temos que ouvir a voz do estranho. O estranho ele aponta, ele acusa, mas o Senhor ele está de braços abertos para sarar a terra, que é o nosso coração primeiramente. Então essa noite que possamos orar a Deus e falar: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, porque de mim não tenho nada, mas o Senhor tem muito mais. Se nós queremos verdadeiramente entregar os caminhos do Senhor, confiar nele, Ele tudo fará. Amém? O Senhor veio até aqui. E eu agradeço a oportunidade e as palmas para você. Amém?